O de sempre, né? Boa tarde para quem eu não falei. Peraí que tá aparecendo uma mensagem de erro aqui. Foi. É, eu trouxe, né, a gente está vendo a questão da estrutura da linguagem, etc. A gente começou a falar sobre significante, depois eu falei de outras estruturas. E aí eu separei um trecho. No final do encontro de hoje, talvez alguns digam assim, acho que o Felipe enganou a gente, esse grupo era para ser introdutório. Mas eu, de propósito, né, vou subir o tom hoje do assunto, principalmente por ser 19, eu acho muito chatinho o assunto. Eu vou tentar incluir, né, ou melhor dizendo, eu vou tentar falar tudo hoje, mas também não vou vomitar conteúdo porque é um grupo, não um curso. Então, né, vou tentando ir naquela calma, naquela tranquilidade. Se a gente vê que não rolou, assim, querido, eu não entendi nem 10%, assim, né? Me ajuda a te ajudar. E aí a gente troca, né? Aí você, de acordo com as perguntas, de acordo com as trocas, a gente vai sentindo como é que tá. Mas por que eu trouxe esse assunto, né? Por isso, claro, não é uma crítica, é até bom para mim. Por escutar, principalmente recentemente, nas últimas 2 semanas que a gente não teve encontro, muitas perguntas sobre demanda. E já que a gente está falando de significante e demanda, é sempre uma grande confusão, e eu gosto de fazer pontes com a clínica, para não ficar uma coisa muito teórica, eu trouxe um conteúdo mais, vou falar detalhado sobre demanda, a estrutura da demanda, mais especificamente, para a gente brincar. E aí eu separei alguns trechos do seminário 19 para isso, beleza? Então vamos lá. Bom, para quem tem o seminário fisicamente, PDF, obsessivos que querem acompanhar o livro, o que eu vou passar são lições da lição. Peraí, que tem que trocar o cérebro por romano. Lição 6, comecinho da lição 6 do seminário 19. Quem quiser acompanhar o PDF ou quem quiser acompanhar o livro físico, lembrando que eu vou compartilhar a tela daqui a pouco. E aí, para isso, eu vou ter que introduzir dois assuntos. Sabe quando o Lacan está lá no meio da fala dele, do Vucu Vucu, parará, parará, e ele lança assim, um nome, um termo que ele acha que todo mundo conhece, é um poeta que todo mundo conhece. O poeta morreu, tem 3 vidas, e aí eu vou fazer o contrário, né? Vou passar as referências só para vocês. Ah, entendi. Que quando aparecer no texto vocês já sabem. Beleza? Uma é muito importante, a outra é uma curiosidadinha, uma fofoquinha, um negócio legal. E aí eu vou passar, ainda não me acostumei com o Zoom completamente, depois de um monte de mudança, então vou pedir a paciência. Quando eu digo não solte a mão de ninguém, inclui a minha mão. Então vamos lá. É o seguinte, eu copia e cola. Ah, funciona. Se não copia, funcionasse copia e cola, fodeu. Isso aqui é um poema que o Lacan usa em alguns seminários, tá? Em alguns, vou dizer seminários, em alguns textos, porque tem um texto importante que a gente vai falar hoje, que se chama Estou Falando com as Paredes, e não é efetivamente um seminário, tá? Mas ele usa muito esse poema, e aí eu vou falar sobre ele hoje, e o que ele tem a ver com a demanda. E aí, para isso, o poema está aí, tá? É do, não sei se assim pronuncia o nome dele, mas do Antoine Dudal. Não sei se alguém conhece, me conte depois, eu não conhecia. E aí o Lacan vai usar esse poema dele, né, que é entre o homem e a mulher, ao amor, entre o homem e o amor, há um mundo, e entre o homem e o mundo, há um muro. Legal, vamos ver o que significa. Aí eu tenho um ponto importante para trazer a referência que eu quero trazer, que quando se traduz, acho que vocês já sabem disso, mas vamos supor que não. Quando se traduz alguma coisa, como vocês aqui do lado, no Lacan, perde-se muito, né? Porque ele faz sempre algum jogo, alguma brincadeira com o francês. E aí eu trouxe este poema no francês para mostrar o ponto que eu queria mostrar, né? Que é o original, ou pelo menos o que o Lacan usou. Vou colocar ele aqui em François. Então, tá, mesmo poema, mesma história. Não vou me arriscar no francês, porque ainda não bebi nenhuma gota de álcool. O francês não fica bom sem o álcool. E o que eu queria que vocês prestassem atenção nisso, nesse poema, é o seguinte: entre o homem, eu vou ler daqui, né? Entre o homem e a mulher há o amor, entre o homem e o amor há um mundo, e entre o homem e o mundo, como se fosse por sua vez, há um muro.
Eu vou pedir para você, tudo que eu falar hoje, vocês prestarem atenção muito no texto, na escrita, que é disso que a gente vai falar hoje. E, ou seja, no francês, o som desta palavra e desta palavra se confundem, ok? Amor e muro, no francês, são palavras que, quando você diz, elas se parecem. E feito isso, queria colocar dois detalhes, né? O primeiro é, o Lacan vai criar a partir de, eu vou ler o texto, o trecho para vocês, e o motivo que ele está falando disso, mas o Lacan vai criar uma palavra, ele vai criar um termo, ele vai falar sobre isso, que no francês fica mais interessante de entender o porquê. Peraí que o mouse sumiu. Tá. E o Lacan vai criar um conceito a partir disso, um tema que ele vai trazer no texto que a gente vai ler no seminário 19, que é esse daqui. Esse texto que junta a palavra amor com a palavra muro, ok? Lá, não sei se é assim que vou arriscar aqui, vamos ver. Pelo menos divertido vai ficar. La lettre de l'amour. Não sei se é assim, não tem nem lá, então não deve ser. E aí foi traduzido nas artes assim, a carta de Amuro. Então, o texto que eu vou ler para vocês depois no 19, está escrito a carta de Amuro. E aí, porra, o que que é Amuro? E aí eu estou trazendo todo esse contexto para vocês entenderem o que que é Amuro, né? É uma palavra que, na sua tradução, quer dizer a carta que diz do amor e do muro, do mesmo lugar que é o amor e é o muro. Tudo bem? O último asterisco da pontinha da pontinha. Isso eu acho importante traduzir. Em alguns textos, né, perde-se um pouco essa brincadeira do muro, porque foi traduzido como parede. Assim como no texto que eu falei, né, que tem do Lacan, estou falando com as paredes, para entender esse título e, consequentemente, o texto, a ideia é entender que o que ele está dizendo é: quando eu falo de amor, é como se eu estivesse falando com as paredes, né? No sentido da nossa expressão falando com a parede. Aqui eu entendo também que no português a gente não tem o termo, uma expressão conhecida, estou falando com um muro, estou falando com as paredes. No sentido de, a parede não vai responder, não tem correspondência. E essa brincadeira entre estou falando com as paredes, estou falando com um muro, é a mesma coisa que dizer estou falando sobre amor, é esse jogo que o Lacan quer chegar. Pode printar? Pode. Só avisa antes, o pessoal faz um negócio nervoso, uma coisa assim. Beleza. Tudo bem com relação a essa carta de amor? Deu para entender do que ele está falando? Tá bom. Depois, isso aqui vai ficar aqui. Se vocês quiserem, na lousa, eu abro. Tá? Bom, feita essa ressalva, eu vou trazer um texto do Lacan falando disso. Dois parágrafos. E esse texto que eu vou apresentar aqui é o famoso Estou Falando com as Paredes, que é dessa coleção aqui, ó, dessa coleção Paradoxo. Mas o meu, eu estou falando com as paredes, não está aqui, por isso que eu não mostro. Mas é dessa coleção aqui no Brasil, foi lançada aqui, tá? Estou falando com as paredes. E aí, é bem mais coisa, mas vamos lá, né? Esse trecho aqui que eu acho interessante. Tá aparecendo o PDF aí, né, gente? Qualquer coisa, vocês me avisam. Bom, para introduzir um pouco as coisas, sugerir uma dimensão a alguns, direi que deveria impressionar que não se possa falar de amor, como dizem, a não ser de maneira imbecil ou abjeta, o que é um agravamento. Abjeto é como falamos disso na psicanálise, que não se possa falar de amor, portanto, mas que se possa escrever sobre ele. A carta de Amuro, para dar seguimento à pequena balada de 6 versos que comentei aqui da última vez, que eu acabei de apresentar para vocês, seria preciso que ela mordesse a própria cauda. Ela começa entre o homem, que ninguém sabe o que é, e o amor à mulher. E depois continua. E deveria terminar no final com a parede, ou com o muro, no sentido, né, da tradução. Entre o homem e a parede há justamente o amor, a carta de amor. O que há de melhor nesse curioso elo chamado amor é a carta. Então, a carta, que depois ele vai dizer que a carta que é entregue e não entregue ao mesmo tempo. Ele vai citar sobre amor um texto um pouco mais para cima.
Ele cita esse poema, mas de uma forma diferente no função e campo. Beleza. Então, o que que ele está dizendo aqui, né? O principal é essa primeira parte, assim. Não dá, o que ele está defendendo aqui é que não dá para falar de amor, né? Quando se fala de amor, você está falando de outra coisa, mas dá para escrever, dá para rotular alguma coisa, dá para fechar alguma coisa, dá para passar no sentido da carta, da letra. Bom, então isso que é importante a gente começar a pensar. Não dá para falar de amor, ok? Feito essa ressalva, que não dá para falar de amor, do ponto de vista lacaniano, pelo menos, Marília Mendonça e companhia discordariam. Agora a gente vai para o texto, depois tem uma outra referência que eu passo depois, para a gente não perder o ritmo. A gente vai para o texto e aí a gente volta para a frase clássica que você já deve conhecer, se não vou conhecer agora. Toda demanda é demanda de amor, ok? A gente está fazendo aqui, então, uma ponte com o conceito que o Lacan está dizendo. Não dá para falar de amor, eu estou incluindo, que é de outro texto. Toda demanda é demanda de amor. E aí, como que isso funciona no sentido da prática clínica ali? Como funciona isso no ato de pedir, ok? Porque se eu estou demandando alguma coisa, seja na clínica ou não, eu estou pedindo alguma coisa através da fala. Se toda demanda é demanda de amor e não dá para falar de amor, que baralho é a demanda? Então, se necessariamente não dá para completar isso. E essa é a minha ideia de trazer para vocês. Tudo isso é uma introdução. Bom, tudo bem? Posso ir para o texto? Antes, alguém quer fazer alguma pergunta do que eu falei? Bem, Felipe, desculpa. oi, Márcio. Tá Me muito ouve baixo. bem? Tá, eu vou tentar. Não dá? Agora ficou bom. Mandei. Assim, é óbvio, mas por que que não dá para falar de amor? Eu fiquei meio, não ficou claro para mim. Acabou? Aqui ficou meio baixo, eu não sabia se tinha acabado. É isso que eu Não, vou mostrar. Se a sua pergunta acabou, que ficou indo e voltando, por que que não dá para falar de amor? É isso que o texto vai mostrar. Acabou a sua pergunta, porque agora a gente vai no detalhe explicando a sua pergunta mesmo. Por que que não dá para falar de amor? Ok? Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá. Lembrando que aqui eu estou no seminário 19, chamado Ou Pior. Ok? Para quem não sabe, tem dois seminários 19. Um é Ou Pior e o outro é O Saber do Psicanalista. Na edição em português só tem Ou Pior. Esse é o pior. Então, beleza. Aqui no comecinho, né, ele vai introduzir isso que ele acabou de falar, né? Bom, vamos falar sobre a carta de Amuro. Aí ele diz, carta de Amuro, bem, vejamos uma típica. E é uma frase que talvez vocês conheçam. Ele vai dizer que a frase é a seguinte, né? Peço que me recuses o que te ofereço. E aí ele diz, e paramos aqui, pois espero que não haja necessidade de acrescentar nada para isso ser compreendido. É exatamente isso a carta de Amuro, a verdadeira. Por que isso é uma carta de amor, né? Porque o que ele está chamando aqui agora como um conceito de carta de amor é algo que eu tenho uma tentativa de falar, mas que não diz nada. Tudo bem? Eu vou falar, mas ela não diz. Então, peço que me recuses o que te ofereço. E aí a gente vai trabalhar nessa frase no complemento dela hoje o dia inteiro. O dia inteiro não, que eu tenho esse negócio para fazer, mas mais um pouquinho. E aí depois ele diz, né? Acho que não precisa completar e tal. Aí depois ele completa. Dizendo, né? Peço que, essa parte não coloquei, mas peço que te recuse o que te ofereço. Podemos completar para o que talvez nunca tenham compreendido o que é uma carta de amor. Que recuses o que te ofereço, porque não é isso. Então vamos lá. A frase de hoje, que a gente vai debulhar, é: peço-te que me recuses o que te ofereço, porque não é isso. Peço-te que recuses o que ofereço, porque não é isso. Isso ele vai defender, e eu já vou dar esse plot twist, que essa é a lógica da demanda. A demanda é um pedido da mesma forma que este pedido. Peço-te que recuses o que te ofereço, porque não é isso. Não é disso que se trata. Calma, ninguém solta a mão de ninguém, vamos com calma.
Feita essa frase, guardando essa frase, fazendo um vínculo com a carta de amor que eu acabei de dizer, vou seguir um pouco mais para baixo onde eu quero ir. Faz umas construções, né, dizendo um jogo de palavras e tal. E aí vamos lá. Aí ele vai dizer o seguinte, ó, há línguas, né, em que se diz o homem bate em seu cachorro. Há línguas em que se diz há um espancamento do cachorro pelo homem. Isso não é essencialmente, porque a relação continua a ser binária. Nesse momento, algumas pessoas pensaram, puta que pariu, o que é isso? Vamos com calma. O que ele está dizendo é, quando você enuncia alguma coisa, quando você monta um enunciado, ok? Enunciar, o ato de enunciar, enunciação, cria-se um enunciado. Quando você diz alguma coisa, o que ele está dizendo é, o homem bate em seu cachorro. Ou, né, se for outra língua, se você for construir ali a questão gramatical mesmo dela, ficaria, há um espancamento do cachorro pelo homem, ok? O que ele está dizendo é que tanto essa frase de cima como essa frase de baixo, elas continuam binárias. Como assim binárias? Elas mostram duas posições e somente duas posições. Você entende duas posições. Você não entende nada além do que exatamente o que está escrito. Tanto o homem bate o seu cachorro, como, inclusive, que é um exemplo horrível, como há um espancamento do cachorro pelo homem, diz a mesma coisa, mesmo você invertendo posições ou falando de forma diferente. É uma posição binária. E ele vai dizer: há línguas em que se diz o homem ama o cão. Será que continua a ser binário quando nos exprimimos numa língua dessa maneira? O homem ama o cão para dizer não que ele likes o cão, que ele gosta dele como de um bibelô, mas que sente amor por seu cão, aí existem diferenças. Entende? O que ele está dizendo é, quando você está incluindo essa palavra, não só essa palavra, tá? Mas quando a gente inclui essa palavra do amor, o que significa, por exemplo, e acabei de lembrar de uma cena do filme que eu gosto, do Close, Perto Demais, Close. Tem uma cena no finalzinho que não vou dar spoiler, mas a personagem da Natalie Portman, no finalzinho, o personagem do Jude Law diz para ela assim, eu te amo. E ela diz na sequência, prova, cadê esse amor? Eu nunca vi. E eu acho, o que eu gosto desse filme é o jogo do diálogo, né? E é muito interessante esse ponto. Porque quando a gente está falando o homem ama o cão, o que isso quer dizer? Quando você fala de amor, o que que você quer dizer? Esses dias eu vi um vídeo, é um meio momento Felipe Coaching. Eu vi um vídeo do cara falando assim: quando você fala de amor, você não está falando de amor, né? Eu peço para alguém, me explica o que é amor. Aí a pessoa vai dizer: ah, é quando você tem muito carinho por uma pessoa. Não, isso é carinho. O que é amor? Não, amor é quando você cuida de alguém. Não, isso é cuidado. Então o que é amor? Aí fica nesse jogo há um tempão. Então é um pouco disso que o Lacan está defendendo, que nesse sentido, será que eu posso dizer que essa frase, o homem ama o cão, é uma relação binária, ou seja, só tem um tipo de entendimento possível nessa frase? Ok? Vamos seguir. Vamos lá. De qualquer modo, porque ele conta uma fofoca pessoal, depois vocês abrem o seminário e vê, vou até deixar mais baixo para vocês não ficarem focando em outra coisa. De qualquer modo, distingue-se com cuidado desses primeiros verbos aqueles em que se definem por uma relação ternária. Binário, uma relação a dois; ternário, uma relação não monogâmica, uma relação a três. Eu te dou alguma coisa, uma frase. Isso pode ir desde um peteleco no nariz até um bibelô. Mas, enfim, existem três termos aí. Ou seja, quando você escuta uma frase, quando você diz uma frase, eu te dou alguma coisa, essa frase não especifica o que é. Logo, tem um outro entendimento dentro desse alguma coisa. Então, é ternário. Vocês devem ter notado que sempre empreguei o eu te como elemento da relação. Eu te dou, eu te amo. Isso já os leva para o sentido que é justamente aquele para o qual os conduzo, pois, como vocês veem, existe o eu te na frase.
Eu te peço que me recuses o que te ofereço. Eu disse que a gente ia no detalhe debulhar essa frase. Isso não é evidente, porque é possível dizer: o homem dá ao cachorro um pequeno afago na testa. Isso especifica o que é. Ao invés de eu dizer eu te dou, eu estou dizendo o homem dá ao cachorro, e nessa frase, a montagem dessa frase, ela se torna uma coisa específica. A distinção entre relação ternária e relação binária é essencial aqui, aí ou aqui. Quando alguém lhes faz um esquema da função da fala, ele traça uma linha. Fala com vocês em D minúsculo e D maiúsculo, de destinador e destinatário. Tem um lado, eu vou falar, o outro vai receber, então tem uma comunicação aqui. Os planos de comunicação, a gente pode ir para isso já. E sublinha que o destinatário deve possuir o código para que isso funcione. Se não o possuir, terá que conquistá-lo, terá que decifrá-lo. Então vamos lá. Isso chama teoria da comunicação. Anos depois vai se chamar teoria da informação. Isso tem a Hobson, isso tem uma galera. Vamos pensar nisso que ele está dizendo da comunicação, tá? Então ele vai dizer o seguinte, né? Você perguntar para alguém fazer um esquema da fala, né? O esquema da comunicação, vamos chamar assim. Tem até um jogo de Jacobson que joga para isso. Ele vai dizer, é mais que isso, mas ele vai dizer, usando as palavras que ele colocou aqui, né? Vai de um D minúsculo para um D maiúsculo. Como assim? As palavras que ele está usando qual é o D minúsculo? De, destinador e destinatário. Beleza. Ou seja, vai de um destinador até um destinatário. Peraí, por que ele colocou minúsculo e maiúsculo? Calma, sem pressa. Então, pensa o seguinte, né? O que ele está dizendo é que a comunicação, quando eu vou falar com outra pessoa, eu sou o destinador que vai destinar fala para o destinatário. E aí, o que a teoria da comunicação diz é o seguinte, né? Esses dois, eles têm que compartilhar um código. O Ciro já falava isso. Então, eles têm que compartilhar um código. Então, existe, por exemplo, um código que esse vai montar a sua fala, que esse aqui tem que conhecer. Não adianta você chegar, principalmente nos Estados Unidos, falando português que ninguém vai entender. Você precisa usar o mesmo código para que ambos se entendam. Ok? Isso é o que ele está falando, depois criticando. Então, para o conceito de fala acontecer, para que uma fala parta daqui e chegue aqui, ambos têm que compartilhar o código. Ou seja, este daqui tem que ter o código que esse usou. Ele tem que saber esse código, ele tem que ter uma certa apreensão do código para poder entender isso. Tudo bem? Alguém quer perguntar algo sobre isso antes de eu seguir? Antes do meu café esfriar? Não? Facinho? Tá bom. Opa, tem um chat. Gustavo. Nesse sentido, poderíamos pensar o amor na dimensão de Aufhebung. Numa análise, a repetição da palavra espancamento poderia ser tão complexa quanto o amor se apostarmos nela como significante, não? Sim, a palavra espancamento, amor, tudo isso no sentido do significante, vai perder o sentido, vai por um outro lugar. Eu não sei se a gente poderia pensar o amor, pensando assim, agora com a sua pergunta. Se a gente pode pensar o amor da dimensão do Aufhebung é um conceito hegeliano, tá, gente, que tem a ver com a dialética. Porque você chega em uma conclusão. Então, talvez, se você estiver dizendo que o amor precisa construir o seu sentido depois, que esse sentido não é anterior, tudo bem. Agora, o conceito de amor, né, não como palavra, não como significante, mas como conceito para Lacan, a ideia que ele vai chegar é assim: a forma que eu amo é diferente da forma que qualquer outra pessoa ama. É nisso que ele vai chegar.
Porque quando você significa amor, né, significa no sentido de dar um significado, você dá um significado e o outro dá outro significado. Então, por isso que ele vai dizer, entre outras coisas, o único objeto de amor é você mesmo. Ele vai dizer, amor é dar o que você não tem, porque o que o outro quer, o que o outro entende de amor, a gente segue estragando o relacionamento sexta-feira. O que o outro considera amor não é a mesma coisa que você considera amor. Então não tem como você dar o que o outro está pedindo. E isso vai, que ele vai chegar lá onde não há relação sexual. Por que não há relação sexual? Porque o jeito que eu amo é diferente do outro. Então a gente não se relaciona nessa ordem do amor. É mais ou menos para aí que a gente vai. Bom, essa relação da fala, tudo bem, né? Então, essa mensagem vai para cá, tal, tal, tal. Beleza. E agora onde ele vai, né? Então, ele está dizendo, né? Há uma distinção entre uma relação ternária e uma relação binária. É essencial aqui. Lembra, né? Quantos elementos a gente tinha na comunicação da fala? Dois. A fala sai daqui e chega aqui. Por enquanto é isso. Quando alguém lhe faz um esquema da função da fala, ele traça uma linha, fala com vocês em um D minúsculo e D maiúsculo, destinador ou destinatário, de um lugar para o outro. E sublinha que o destinatário deve ter o código para que isso funcione, é o que eu acabei de falar. Se não o possuir, terá que conquistá-lo, terá que decifrá-lo, terá que descobri-lo. Será que essa maneira de escrever é satisfatória? Digo que a relação, se é que ela existe, que se transmite pela fala implica que se inscreva uma função ternária, ou seja, que a mensagem se distinga como tal. Eu acho esse parágrafo meio chatinho. Então, eu vou perguntar, vocês, pelo menos a primeira parte, vocês conseguem entender o que ele está dizendo com digo que a relação se transmite pela fala. A relação entre se transmite pela fala. Quando um paciente chega para você e fala com você, toda essa troca que parece uma comunicação, mas não é, toda essa fala faz com que vocês se relacionem. Isso se chama relação. Por que que a gente não chama isso de relação? Porque não é uma relação igual fora da sessão. Por isso a gente chama isso de transferência. Então, esta relação que acontece pela via da fala implica e que se escreva uma função ternária. Como assim? Ela não é binária. Eu falo e uso um código, o outro entende porque eu uso o mesmo código. Não, ela é ternária, ou seja, tem alguma outra coisa aí. Tudo bem? Isso é um ponto importante. Tem alguma outra coisa. Guardem isso no coração. Ou seja, que a mensagem se distinga como tal, se distinga como de um lado e do outro. São mensagens diferentes. E aí ele vai para esse desenho, que podem ser sinceros se vocês não entenderem, se é um desenho complexo, tudo mais, tudo tal. Que é o seguinte, cadê o botão aqui, zoom, achei. Ó, a partir desse desenho, alguns entendem mais com conceito, alguns entendem mais com desenho. Pense aqui, relação de um D para um outro D. Relação binária, ok? Tem dois lados, binário, dois pontos. Relação ternária é uma relação que vai para um outro ponto, que quer dizer alguma outra coisa e volta para cá. Então, tem alguma outra coisa é o que ele está dizendo. É o que ele está dizendo aqui, ó. Essa relação que se transmite pela fala se inscreve numa função ternária, para cá. Tudo bem? Por enquanto tá rolando? Binária, ternária? Vou seguir. Podem falar. Há, pois, um destinador, um destinatário e uma mensagem. Um destinador, um destinatário e uma mensagem. Nem por isso o que se enuncia num verbo deixa de ser distinto. Ou seja, é que o fato de se tratar de uma demanda de merece ser isolado para agrupar os três elementos. Isso só se evidencia quando emprego eu
te ou tu me. É que esse eu e esse te, esse tu e esse me, são especificados precisamente pelo enunciado da fala. Nisso não pode haver nenhuma espécie de ambiguidade. Vamos lá, o que que ele está falando? Eu te, está sempre falando, tudo que ele vai falar aqui vai falando da frase. Eu te peço que recuses o que te ofereço, porque não é isso. Como se eu tivesse, imagina a analogia, eu entregando isso para vocês, ao mesmo tempo eu estou falando. Eu te peço que recuses o que eu te ofereço, porque não é isso. Ao mesmo tempo em que eu entrego. O que ele está dizendo que o jogo da demanda é isso. Por se tratar de uma demanda, merece ser isolado para agrupar os três elementos. Ou seja, se eu suponho que numa fala ela parte de um lugar e chega para cá, eu não separo, eu não destaco o que dela tem de diferente. O que dela é uma tentativa de compreensão. Quando eu falo alguma coisa para o outro, alguns de vocês já devem ter ouvido eu falar assim, o objetivo do outro é sempre ser compreendido. A ideia é que quando o paciente fala, que você compreenda absolutamente tudo. E a gente faz exatamente o inverso. Por quê? Porque quando você não compreende, você está tirando essa relação binária para uma relação ternária, ou seja, você está presentificando que existe uma outra coisa naquela fala. E ele vai dizer: isso só se evidencia quando eu emprego eu te peço, ou seja, toda vez que eu coloco no sentido da frase, né? Eu te amo, eu te peço, eu te, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, esqueci outra palavra que ele usou. Tá, é por isso que eu esqueci. Ele usa do cachorro, né? Eu te espanco. Ou seja, esses primeiros dois criam um vínculo. Eu, te, o que vai faltar é só um verbo. Mas esse verbo vai fazer uma relação entre os dois. É que esse eu te ou esse tu me cria uma relação. São especificados precisamente pelo enunciado da fala. Isso aparece no enunciado. Nisso não pode haver nenhuma espécie de ambiguidade. Em outras palavras, não existe apenas o que é vagamente chamado de código, como se ele só tivesse presente num ponto. O que eu acabei de falar, né? Da fala, um código em comum. A gramática, e aqui não entendam gramática como aquilo que vocês aprenderam na escola. Pensem em gramática também como montagem, tá? Gramática, montagem, etc. A gramática, ou seja, essa estrutura tetrádica que destaquei há pouco como sendo essencial no que se diz, faz parte do código. Ou seja, a forma que você usa o código faz parte do código, do seu código. Não é o fato de que todo mundo aqui, suponho, fala português, que a gente usa o português do mesmo jeito. Entende? A forma que a gente usa o português é diferente. O esquema objetivo da comunicação que vocês traçam, o emissor, a mensagem, e na outra ponta o destinatário, é menos completo que a gramática. Não se trata só de uma comunicação. Quem não está entendendo nada, calma, chega lá. Finge que vocês não estão vendo essa fórmula, um dia eu posso voltar aqui e dizer dela, mas vamos lá. O que é importante disso, né? Aqui ele faz uma construção para dizer exatamente disso que eu estou falando. O ponto em que estou conduzindo é esse. Trata-se de saber não como surge o sentido, mas como é de um nó de sentido que surge o objeto em si. E para dizer o seu nome, já que o denominei, e como pude, o objeto A, o objeto pequeno a. Agora vamos para o seguinte. Vou falar de uma forma mais simples, o que o Lacan disse em alguns parágrafos aqui, que é o seguinte. Quando a gente tem a frase, né? Peço, de, que, me, vou colar exatamente a palavra peço, de que me, esse mesmo. Só que tem um tracinho aqui. Peço, de que me recusas e te ofereço o que
Porque, porque, aqui. Porque, bem, beleza. Nesta frase, o Lacan vai fazer a seguinte separação. A gente tem aqui um verbo, outro verbo, outro verbo. Tem mais, mas vamos guardar esses três. Por enquanto é importante a gente destacar isso, né? Isso aqui lá na frente vão virar os tempos da demanda. Então aqui, por mais que seja uma frase separada, a cabeça de vocês vão separar dessa forma. Peço-te que me recuses o que te ofereço. Porque não é isso. Mas não vou falar de quatro tempos da demanda. O que que eu quero de vocês agora é que vocês lembrem que estamos falando de três pontos, três acontecimentos que acontecem por meio de um verbo, ok? Peço-te que me recuses o que te ofereço, ok? Você vai, você volta. Vamos lá. Vou seguir aqui na maré. Agora presta atenção nisso, né? Bom, se eu não estou falando do o que, se não é mais no o que de o que te ofereço, que resíduo não é isso, devemos obs- não é isso? Observemos o que decorre do questionamento do oferecer como tal. Se não é, se é não aquilo que te ofereço, mas o fato de eu te oferecer, que te peço que recuses, retiramos a oferta. Ou seja, eu vou trazer a frase aqui que é melhor do que eu levar para lá, ficar indo e voltando. Vamos pensar na frase em si. E me recuso e te ofereço. E aí o Lacan vai dizer o seguinte, né? Se não é mais no o que te ofereço, se não se trata do o que te ofereço, que resíduo não é isso, observemos o que decorre do questionamento do oferecer como tal. Se é não aquilo que te ofereço, mas o fato de eu te oferecer, que te peço que recuses, retiramos a oferta. E eu pensei que dava para explicar isso sem mostrar o item de cima, mas infelizmente eu vou ter que mostrar. É retiremos, né? É retiremos a oferta, não sei se muda. Não entendi, Ida. Fala de novo. Então, ali tu disse, retiramos a oferta, é retiremos a oferta. Ah, não, tudo bem, nesse Aí, sentido, tudo bem. aí O muda, importante é que, não sei se muda um pouco, não sei se não, muda. nesse caso não muda, porque primeiro eu não estou falando da frase em si, não está em itálico. Mas o importante que eu quero dizer, é o que ele está dizendo dessa frase é, a questão não é o objeto, a questão não é o que te ofereço, e sim o ato de oferecer. É por isso que ele chama de oferta. Vejam isso daqui, ó. Mas, como acaba de lhes explicar, se vemos aqui representado o espaço que pode haver entre o que tenho a te pedir e o que posso te oferecer, é igualmente impossível sustentar a relação entre o pedido e a recusa e a oferta. Ou seja, se não existe este objeto do pedido, se isso que eu peço não é passível de ser pedido, quando eu tiro isso da frase, o que te ofereço, fica impossível sustentar a relação entre o pedido e a recusa,
Porque não dá para você recusar alguma coisa que não existe, não dá para você pedir alguma coisa que não existe. Ou seja, ele está falando que não se trata do objeto. Não é apenas nesse saltitar do não é isso que te ofereço para o não é isso que podemos recusar, nem tampouco para o não é isso que te peço, que quero insistir. É o seguinte, ou seja, não se trata de oferecer ou de recusar. Quando a gente está numa clínica, quando a gente está na sessão, não se trata do paciente, o que ele está pedindo para você, você recusar ou não recusar. E sim que entre o pedido e a recusa tem alguma coisa, tem alguma outra coisa. Não é uma relação binária, é uma relação ternária. E aí, para isso, ele vai usar um exemplo que eu trouxe a referência, que é o seguinte: o que não é isso, talvez não seja em absoluto o que te ofereço. E entendemos mal as coisas a partir daí. De fato, o que quer dizer que te ofereço não quer dizer em absoluto que eu dê, como basta refletir para perceber. Tampouco não significa que você pegue, o que daria um sentido ao recusar. Quando ofereço alguma coisa, é na esperança de que você o devolva. Mas guarda isso. E é por isso mesmo que existe o potlatch. Aí nesse momento falou, fudeu, calma. Potlatch é o seguinte. Ah, tá bem, enfim. Só para não precisar apagar. Potlatch era uma cerimônia que, em certas sociedades primitivas, promovia-se uma troca agressiva e perdulária de presentes. Então, em excesso. Em casos extremos, até a destruição do ritual de riquezas como forma de demonstrar superioridade entre os rivais. Então, o que seria isso? Era o seguinte: podemos imaginar que os exemplos mais agudos funcionam mais ou menos assim. O chefe de um clã ou aldeia fazia no centro da praça uma montanha de grãos de sua última colheita e lhe tacava fogo. O líder do clã rival, obrigado então a destruir o patrimônio equivalente, empilhava pratos e vasos de fina cerâmica e se punha a espatifá-los animadamente e a golpes de borduna. Quebrava tudo. Animais de estimação e até escravos também podiam ser sacrificados na vertigem de desperdício de um potlatch. Ou seja, a ideia é que tinha essa certa competição, que era um ritual, uma briga, onde quem destruía mais aquilo que tinha valor para si mesmo é o que bastava. E por que a Lacan está dizendo isso, né? Quando eu te ofereço alguma coisa, é na esperança de que você devolva. Não devolva o que eu te ofereci. Assim como num clã rival, que você faça a mesma coisa, mas mais agudo, maior. Isso é uma relação de troca. O potlatch é aquilo que extravasa, aquilo que transborda a impossibilidade que há no oferecer. Sempre um além. A impossibilidade de que ele seja uma dádiva. É por essa razão que o potlatch tornou-se completamente estranho para nós em nosso discurso, o que não torna espantoso que façamos dele, na nossa nostalgia, aquilo que é sustentado pelo impossível, ou seja, o real, mas justamente o real como impossível. Não importa o quanto você troque, sempre vai ter uma outra coisa. Se a gente jogar isso para a questão da demanda, a gente tem coisas do tipo, não se pode atender demanda na clínica. E alguns de vocês já ouviram falar isso, se não ouviram, vai ouvir agora, né? Quando você tem uma demanda na clínica, né, o paciente está lá e ele demanda é uma outra coisa do que simplesmente um pedido. O problema de você atender essa demanda é porque a demanda é uma demanda de amor. Só que lembra, o amor que você supõe que existe é diferente do que o paciente ou analisando entende que existe. Então, você nunca vai conseguir corresponder à demanda que ele está pedindo. Logo, é impossível atender uma demanda. Então, não é que você não atende uma demanda porque você não é legal. Alguns sim. Mas porque não é passível de atender uma demanda. Porque uma demanda não é atendível. Porque o que a pessoa quer, você não tem para dar. Logo, se você tenta atender uma demanda, assim como esse infinito das duas tribos, o que vai acontecer é que essa demanda volta pior. Então, eu costumo dizer, a demanda começa com um sussurro e ela vai indo até ser um grito. Porque essa demanda vai aumentando. Porque você tentou
assim como um clã rival, eu queimei tais coisas, eu vou queimar muito mais. Aí, consequentemente, você tem que queimar muito mais. Então, você obriga a demanda do pedido de amor a aumentar, a cada vez mais frustrar um paciente, que ele não vai ter isso que ele está pedindo. Esse é o jogo aqui por enquanto. Agora, acho que é o último parágrafo, para felicidade de alguns. É um parágrafo grande, mas eu vou pra... Vamos lá. E se a gente retira a oferta? Ao invés de necessariamente a gente ter um pedido de alguma coisa recusada, a gente tira o pedido. A gente recusa a oferta. Retiramos a oferta e veremos que o pedido e a recusa perdem todo sentido. Pois o que podemos significar pedir para recusar? Lembra que objeto ali no meio? Esse objeto não existe. Então alguém está pedindo, se você tirou o objeto, peço que me recuses. Bastará vocês fazerem um pouquinho de exercício para verificarem que acontece rigorosamente a mesma coisa. Se vocês tirarem esse nó, eu te peço que me recuses o que te ofereço, qualquer dos outros verbos, desculpa, vou voltar porque eu li errado. Para verificarem que acontece rigorosamente a mesma coisa. Se vocês tirarem desse nó, eu te peço que me recuses o que te ofereço, qualquer dos outros verbos. Se retirarem a recusa, o que poderá significar a oferta de um pedido? Peço o que te ofereço. Como eu já lhes disse, é da natureza da oferta que, se for retirado o pedido, recusar já não significará nada. Entende como não se trata de atender ou não atender demanda? É justamente por isso que a questão que se coloca para nós não é saber o que vem a ser o não é isso, que estaria em jogo em cada um desses níveis verbais, mas nos darmos conta de que é ao desatar cada um desses verbos do seu nó com outros dois que podemos descobrir o que vem a ser esse efeito de sentido como o que chamo de objeto A. Ou seja, a frase final completa é: peço que me recuses o que te ofereço, porque não é isso. Então é o quê? Ih, cacete. Não é isso o objeto. Poderia até colocar assim. É objeto. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que o desejo, se isso aqui é de Lacan, o desejo vai ser sempre uma demanda grudada, somada ao objeto A. Uma demanda do objeto A. O objeto A não existe. Não existe um objeto do desejo. Logo, sempre que você monta uma frase pedindo um objeto A, não é o objeto A que você está pedindo. É uma outra coisa. Se você, enquanto analista, chega próximo de atender ou recusar esse pedido, você está recusando ou atendendo o quê? Logo, o nosso papel na clínica com relação à demanda não é atender um objeto ou não atender, mas marcar o pedido de algo que não existe. Para isso, a gente monta, entre outras formas, fazer o paciente perceber que aquilo que ele está pedindo não existe. Da mesma forma, a gente diz: o que que você está pedindo quando você pede tal coisa? Então, o objetivo de uma clínica não é que a pessoa pare de pedir, é que ela perceba que o que ela está pedindo é impossível.
Simples assim. Oi, Catinha. Eu não sei se eu vou conseguir explicar minha pergunta. Esse pedido, ele vem inconsciente? Inconsciente. Uhum. Tipo assim, que às vezes a gente estudando, né, Lacan, eu tenho um pouco disso, é da minha resistência e tal, mas é ouvindo você agora tentando analisar minha própria analista, o que que ela tá fazendo comigo. Gente, isso é muito engraçado. Como é que vai dar certo? Isso eu não sei. Mas me causa alguma coisa assim, hein? Tipo essa questão do pedido, né? Por isso que eu perguntei, a gente pede como analisando inconscientemente, mas, por exemplo, e quando vem do analista, é um pedido mesmo explícito, né? E aí você, como analisando, você recusa. Depende. A questão é essa. O que que você está recusando? Porque quando você recusa alguma coisa é porque você sabe que você está recusando. O fato de recusar faz com que você assuma que vocês estão trocando o mesmo objeto. E aí que está o erro. Não estão. Quando você recusa um pedido, você não está frustrando porque você recusou. Você está frustrando porque não é aquilo. Quando você diz sim para alguém, você não está dizendo sim para o que ele realmente quer. Porque o que ele realmente quer não é possível. Uma pergunta para vocês. Quando eu peço alguma coisa para alguém, né, eu vou dizer assim, melhor ainda. Quando eu pergunto para a pessoa o que que ela quer de mim, eu estou partindo do princípio do quê? Para eu poder perguntar para alguém o que você quer de mim, o que eu preciso supor antes? Que a pessoa quer alguma coisa de você. Exato. Quando você chega sexta-noite, fala para crush, pro crush, o que que você quer comer? Aí, sexta-feira, vocês pensam o que vocês quiserem. Essa pergunta já pressupõe outra. Quando você pergunta para alguém o que você quer comer, você está pressupondo o quê? Essa pessoa quer comer. Então, quando você demanda alguma coisa para alguém, significa que a única coisa que falta é um objeto, porque a troca vai rolar. Entende? E a gente se preocupa, se ninguém entendeu nada, pelo menos essa parte aqui, ó. Se a gente se preocupa na clínica com o que está sendo pedido, com o que está sendo trocado, com o que está sendo desejado, você está se preocupando com um objeto e o objeto não existe. A gente se preocupa na clínica com o momento anterior ao pedido de objeto, ao pedido. Então, alguém vem para uma sessão, lembrando agora Lacan, quando o Lacan vai dizer não há demanda de análise, a pessoa vai para análise para saber o que se demanda. Ah, a pessoa está demandando tal coisa. Ah, o paciente tal demanda tal coisa. O paciente tal demanda tal coisa. Todos eles estão demandando amor, mas de formas diferentes. O nosso trabalho não é apontar para ele que ele está pedindo de forma errada. É fazer um paciente perceber que o que ele está tentando conseguir é impossível. Entende? Perguntas. Mas isso está ancorado no fato de que você tem um pressuposto inicial de que toda demanda é demanda de amor. Sim, Porque se você tirar esse pressuposto, cai o resto, certo? sim, pode ser. Se você parte do pressuposto que toda demanda é demanda de amor, você não se confunde que a pessoa está demandando outra coisa. Mas não é demandar amor no sentido me ame. E eu sempre indico isso, vou indicar de novo, né? Tem uns vídeos, uma sequência de vídeos muito legais do Caligari chamado Amor é coisa que se aprende. Porque amor, a gente aprende o que é amor. O amor não vem de fábrica, amor é isso. Então, quando a gente demanda amor, não é amor de Jane Austen. Dependendo do livro, inclusive, é bem ruim. É um amor que o neurótico entendeu que é amor. E esse é impossível. Vocês ouviram a minha palavra? Esse é impossível.
E ele só consegue mudar a forma de amar quando ele inclui a falta do amor todo. Vou me relacionar com o outro e vou ser amado pelo outro, mas não aos domingos, entre 4 e 6, porque ele está assistindo o jogo. Não sei. Caligares disse que o amor é um truque. Exatamente. Felipe, Oi. então vamos imaginar. Se eu atendo pedido, um pedido, eu só atendi o pedido Hum, e tenho que pensar no que está por trás do pedido. isso. O que Então, você não está tendo. seria um problema muito grande se naquela hora eu atendi o pedido. Se eu tivesse ciente, digamos assim, ou escutando, procurando escutar o que pode estar por trás do pedido. Sim. Enquanto analista, dependendo do caso, não é, usando suas palavras, um problema muito grande. Se você souber quando você está dizendo sim para sim, vamos fazer a análise quinzenal, você não está dizendo sim para a demanda. Você souber que esse pedido não é sobre isso. De novo, essa frase. Se você escutar um paciente dizer, quero fazer quinzenal, e você fica, meu Deus, eu não posso dizer sim, porque eu escutei que não pode atender demanda, mas também não posso Pois dizer é, não, porque eu também escutei que não é atender demanda, e agora o que que eu faço? Chicote, chicote. Ou seja, se você falar, sim, vamos fazer quinzenal, mas me fala disso. Me fala desse quinzenal. Me fala o que tem para além disso. Me fala por que quinzenal. E aí você sabe, lembra do triângulo? Você sabe que tem uma outra coisa nessa troca. Importante, não é uma outra coisa de fato. É uma outra coisa impossível. Vou dar um exemplo tosco, tá? Alguém vira assim e fala assim, cara, putz, eu quero muito que essa pessoa queira ficar comigo. E aí eu vou na segunda-feira mandar flores, e aí na terça-feira eu mando chocolate, na quarta-feira a polícia já tá aqui, mas a polícia já... a polícia não barrou, mas vamos supor que não. Ah, e aí no dia seguinte eu dou outra coisa, no dia seguinte eu dou outra coisa, no dia seguinte... E aí alguém vira e fala assim, mas o que que você tá tentando? Não, quero que ela queira ficar comigo. Ah, mas você já ficou. Não, quero que ela fique só comigo. Mais ninguém, que ela não olhe pro lado, blá, 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 blá. Eu só vou entender que o amor é todo meu nesse momento, então eu vou continuar tentando. Quando o outro percebe nesse jogo, nessa brincadeira que eu fiz aqui, quando o outro percebe, bom, parece que eu estou tentando um negócio impossível. É esse o momento. Quando você marca uma tentativa, fala assim, mas onde você quer chegar? É alguém demanda, é alguém indo em direção ao horizonte e tentando chegar. O analista marca por que que ele está tentando fazer isso, para chegar no horizonte. Até o momento que a pessoa vai falar, porra, mas eu acho que não dá para chegar no horizonte. Eu queria ser eu a te contar isso, até porque não posso, tem que vir de você. Entende? Então, isso é o jogo que esse monte de parágrafo esquisito que eu trouxe, assim. Toda formulação é da fala mesmo. Toda formulação de um pedido espera, no fundo, amor, que é impossível, que não existe. Desculpa estragar a cesta de vocês. Mas só na análise, tá? Na vida, assim, vocês podem continuar pedindo amor. Então, assim, toda vez que você tem um pedido, tem algo por trás disso. é porque na prática a coisa acontece muito rápido, né? E assim, como eu me sinto no início ainda, eu fico com essa coisa de não, atendi, não atendi, e papapá, papapá. É interessante essa aula de hoje, assim, para dar uma clareada nisso e não O ponto, chicotear tanto. o ponto teórico importante é, se vocês tiverem dúvida se atendi ou não atendi, a teoria, assim, ipsis literis, é não, não atendeu. Você nunca atendeu, porque não dá para atender. É esse o ponto que eu tentei trazer hoje, assim, que vocês saibam que não dá para atender. Então, quando o analista não pode atender demanda, se você, eu corrigiria para o analista não pode tentar atender demanda. Porque se você tentar atender demanda, o máximo que vai acontecer é você frustrar. E o que acontece com uma demanda? Ela volta gritando. E o que eu quero dizer com gritando?
Um paciente, por exemplo, que se corta e você tenta atender essa demanda, se isso tiver com um formato de demanda, daqui para frente você pode ter ideação suicida. Para frente você pode ter, por exemplo, um suicídio de fato. Por quê? Porque uma demanda atendida é como se tivesse, putz, ainda não tá bom, deixa eu tentar de novo. Uma demanda questionada, por que que você está fazendo isso? Isso é importante. Por que você está pedindo isso? Ou na clínica, por que que você está falando isso? Por que que você está trazendo isso para sua sessão? Às vezes o paciente vai contar uma série de coisas e a gente pode falar, por que que será que você está trazendo isso para a sessão hoje? Você já pensou sobre isso? E aí ele começa a se ver, se questionar e se perguntar. Não é uma relação de vocês dois. Você sai de cena a cada frase. Eu acho que Tudo bem? respondeu, Felipe. Ah, bom. Agradeçam ou culpem o Pedro parcialmente pelo que eu trouxe hoje. Trouxe uma pergunta interessante. A É. culpa é minha, eu boto em quem eu quiser também. É isso. Ai, a lagarta. A lagarta eu vou deixar ainda em aberto. Às vezes o importante da pergunta é a tentativa de resposta, não a resposta em si. É isso. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Bom final de semana. Tchau.